voltando aqui, depois de nós vermos as duas regências trinas, né, a provisória e a permanente, aí vem o ato adicional de 34, de 1834, e as coisas agora vão mudar, né? De trina, agora nós vamos ter regências una, ok? Regências unas. E agora a gente vai falar sobre a primeira das regências unas, que é a do padre Feijó, ok? Só lembrando uma coisa que eu falei no início da aula, pessoal, que das 4 regências, né, que foram 2 trinas e 2 unas, as 3 primeiras foram liberais e a última será uma conservadora, uma e vai voltar um pouco ao que nós tínhamos antes, aquele papel mais monárquico e absolutista, ok? Então vamos lá. Então vamos ver a última regência das liberais. Foi no período da regência una que nós vamos ter as maiores revoltas aí que nós vamos encontrar no Brasil nesse período. A cabanagem, a sabinada e a maior de todas, a Revolução Farroupilha. Essa daqui virou até série, ok? Aí nós vamos precisar de uma aula toda, pessoal, só para falar sobre essas revoltas. E elas são a parte principal desse assunto. Então eu vou pegar uma aula toda só para falar detalhadamente sobre cada uma dessas revoltas, que não adianta eu passar por cima, dar só um resuminho delas não. Vão ter que ser vistas uma por uma detalhadamente para não confundir, né, elas, as características de uma com as características das outras, ok? Mas vamos lá, voltando aqui para a regência. Desculpa a minha voz aí, que hoje a garganta tá que tá. Nesse período, pessoal, quando iniciou-se a regência una do padre Feijó, nós não tínhamos mais 3 partidos políticos. Aqueles 3 partidos políticos se dissolveram em apenas 2. Aí aqui é mais fácil ainda de entender. De um lado nós vamos ter os progressistas, que vem de progresso, avançar, e os regressistas, regredir, né? Voltar lá para o que era antes, voltar para trás, né? Como o povo diz. Então, vamos ter agora só 2 partidos políticos, ou seja, 2 linhas políticas. Antes era os conservadores, os liberais exaltados e os liberais moderados, né? Agora não. Os liberais exaltados e moderados serão os progressistas. E os antigos conservadores serão os regressistas. Ou seja, quer que o Brasil regrida para onde estava, politicamente falando, né? Então vamos lá. As características aí dos progressistas eram, né, os liberais, formado pela classe média urbana, alguns proprietários rurais, alguns membros do clero, ou seja, pessoas ligadas à igreja, né? Eram favoráveis a Feijó, já que eram liberais, Feijó era um liberal, né? E ao ato adicional de 1834. Eram as pessoas que apoiavam essa forma de governo aqui no Brasil, dando mais autonomia para as províncias, ok? Aquela mesma ideia de liberal, né? Mais liberdade para as províncias e menos dependência da capital. Contrários a eles, nós vamos ter os regressistas, né, que depois até se chamar de conservadores. E eram os conservadores antes, né, lá do início do assunto. A maioria dos grandes proprietários, né, os grandes fazendeiros, não quer que o Brasil mude, até porque querem manter o escravismo, querem manter os seus privilégios, a sua ligação com a coroa, que dava muito dinheiro, ok? Eram grandes comerciantes e burocratas, ou seja, funcionários públicos, homens da política. Eram centralizadores, né? Ou seja, queriam que o poder todo emanasse da capital, e eram contrários ao ato adicional. Eles achavam o ato adicional um erro muito grande, transformava o Brasil em uma república, né? Eu já vi alguns historiadores dizendo que o ato adicional de 1834 foi como se fosse um petisco, um aperitivo republicano no Brasil imperial. Então, se teve uma república dentro da nossa fase imperial, né, que vai de 1822 até 1889, foi o ato adicional. Então, nós tivemos um período aí de alguns anos em que o Brasil viveu uma república. Estados podiam fazer o que queriam, a capital estava lá cuidando só da burocracia, não estava dando ordens e tudo mais. Então o Brasil teve um período bem liberal, bem republicano, bem mais democrático do que no Império. Então
como se o período regencial fosse uma curva fora do ponto aí, né? Que o Brasil viveu, provou o que era o republicanismo dentro do Império, ok? Então foi um aperitivozinho aqui, prova aqui o que é uma república, para vocês verem como é legal, né? Então, o ato adicional era o que oficializava esse tempero republicano dentro do nosso império, né? Mas aí Padre Feijó, ele era muito criticado, pessoal, muito criticado, principalmente pelos regressistas, que eram quem tinha dinheiro no Brasil naquele período. Os fazendeiros eram quem ainda tinha um poder aquisitivo, influência política muito forte. Ele recebeu tantas críticas que em 37 ele renunciou. Ele tá bom, não vou mais governar essa bosta não. E ele não vai mais continuar como regente do Brasil. Bruno e Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara estava sendo educado, estava sendo criado para ser o futuro imperador do Brasil. Ainda era um rapazinho aqui, né? Rapazinho, tem pouco mais de 10 anos. Então a oposição crescente ao Padre Feijó fez com que ele renunciasse em 1837. Depois dele a gente chega na última regência. Lembrando que essa daqui vai ser o que? Conservadora. As 3 primeiras liberais, a última conservadora. Nunca esqueça disso. Então aqui é o retorno da política conservadora, né? Você vê como os conservadores derrubaram o padre, né? E aí elegeram um cara que fazia a vontade deles. Araújo de Lima era um homem monárquico, um homem ligado à ideia do imperador, de um governo centralizador. Então ele era um regressista. Então é com Araújo de Lima que nós vamos ter a última regência e também nós teremos os regressistas no poder do Brasil. Okay? Retorno da centralização monárquica, ou seja, o poder vai emanar todo da capital. Da capital Rio de Janeiro, ele vai para outras regiões. Ok? Então vamos lá. O que esse homem vai fazer? Tá aqui a foto dele, tá bonito, falta só uma barbona. Criação do Colégio Pedro II, que até hoje existe, né? Arquivo Público Nacional, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Que é o famoso IBGE, né? Hoje é como se fosse o IBGE. E interessante, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai criar o famoso Ministério das Capacidades. O que era o Ministério das Capacidades? Era escolher os seus ministros de acordo com a capacidade técnica deles e não por apenas política. Um exemplo. Eu sou o presidente, eu tenho que escolher os meus ministros. Eu vou escolher o ministro de Educação, eu vou botar um agrônomo? Não. Eu vou botar um médico? Não. Eu vou botar um professor, um reitor da universidade e tudo mais. Ele começou a nomear os seus ministros de acordo com que eles trabalhavam, pessoas ligadas à área, né? Porque antes era tudo política, pessoal. Então você tinha médico no Ministério da Agricultura, enfim, policial no Ministério da Educação. Era tudo feito muito só por política. Não, só para dar cargos aqui, para lavar a mão dos meus parceiros políticos, eu então fico dando cargo de todo jeito. Ok? Mas com Araújo de Lima não. Vai ter o Ministério das Capacidades, que aí é de acordo com a sua capacidade técnica. Ele vai tentar fazer um negócio mais direitinho. Né? Tanto que vai colocar aí o militar Bernardo Pereira de Vasconcelos como ministro da Justiça. Ok? Como ele era um regressista, ele não gostava do ato adicional de 34. E aí, em maio de 40, ele vai anular o ato adicional de 1834 com a lei interpretativa do ato adicional. O ato adicional foi uma emenda à Constituição, né? E aí ele vem com a lei interpretativa. Como ele não gostava, ele vai criar uma lei para acabar com aquela emenda constitucional, ou seja, uma nova interpretação para aquele ato adicional. Na prática foi o que? A anulação prática do ato adicional, ou seja, não está mais valendo de nada, né, as coisas do ato adicional, aquele juízo de paz, né? Então ele vai começar a voltar ao Brasil ao que era antes, né? Um Brasil mais monárquico, mais conservador, politicamente falando. A capital, o Rio de Janeiro, com poderes para nomear funcionários públicos. Olha aí, agora o Rio de Janeiro que vai mandar em tudo. Controlar os órgãos da polícia. Lembram que eram
Os grandes fazendeiros, que eram poder policial e jurídico, agora não. É quem? A capital. De justiça e nos estados. Então, aquele negócio de juízes de paz, os coronéis mandando, tudo vai se acabar com Araújo de Lima. Ele vai, ele vai fazer um governo bem mais centralizador, o poder na mão dele lá no Rio de Janeiro, ok? Ó, paralelo a tudo isso, pessoal, paralelo a tudo isso, o Brasil estava cheio de revoltas, né? Citei apenas algumas ali, mas foram inúmeras revoltas. O Brasil estava passando por um momento em que muitos estados se sentiam sem governo, né? Uns queriam fazer uma coisa, outros queriam fazer outra. Não existia unidade dentro da nação. O Brasil estava vendo a hora se torar em várias nações. Vendo isso, alguns políticos pensaram assim: ó, eu acho que essa instabilidade política no Brasil acontece porque nós não temos a figura do imperador. A figura do imperador é muito bom, traz muita solidez política para a nação. E aí, o que eles vão fazer? Vão começar a pensar de um jeito de tornar Pedro de Alcântara o imperador do Brasil. Só que tem um problema, o menino só tinha 14 anos. Em 1840 ele só tinha 14 anos, estava perto de fazer os 15. Tinha 15 anos incompletos, alguns livros você vai ver 15 anos incompletos, ou 14 anos. E começaram, rapaz, olha, o Brasil precisa de um imperador. Porque tendo a figura do imperador, as coisas ficam mais estabilizadas, porque ele demonstra autoridade, demonstra poder, uma responsabilidade maior com o povo. E aí eles começaram a traquinar. E é aí que surge, o Clube da Maioridade. O Clube da Maioridade, grupo de políticos, muitos deles progressistas, ou liberais, como queiram chamar como quiser, progressistas e liberais, que viram que a solução para acabar todas as revoltas no Brasil era trazer o imperador, a figura de imperador para o povo, para o povo, nós temos um imperador, nossa, que massa, que legal e tudo mais. E aí eles entendiam que o imperador representava uma paz interna na nação. Todas aquelas confusões, todas aquelas revoltas que gastavam muito dinheiro, que você tem que alimentar soldados, comprar munição, comprar bomba, arma e tudo mais. Então gasta muito dinheiro. E aí, o que é que eles vão fazer? Eles vão antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara. E com 14 anos ele será coroado imperador do Brasil como Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II, pessoal, ele se tornou imperador do Brasil antes dos 18 anos. Ele se tornou imperador do Brasil com 14. E a partir do momento em que ele se torna imperador do Brasil, o Brasil agora tem um imperador, não precisa mais de regência, de governadores temporários. Aí nós temos o fim do período regencial. Okay? Então o golpe da maioridade, o famoso golpe da maioridade, foi o ato de coroar Pedro de Alcântara como Dom Pedro II antes de ele completar a maioridade. Então é o golpe da maioridade. Os caras adiantaram, fizeram um ajeitadinho lá no Congresso e fizeram com que ele fosse nomeado imperador antes do tempo, para ver se trazia uma paz interna, uma solidez política maior. Ok, pessoal? Então, um menino 14 anos já tem uma das maiores nações do mundo na mão para governar. Ok? Tá aqui é bem novinho, rapazinho ainda, teve que enfrentar esse pepino. Para finalizar, olha só essa charge aqui. Eles tinham que demonstrar para o povo que o nosso imperador já estava preparado para assumir. Então, aos 14 anos, ele é levado a se tornar imperador do Brasil devido à abdicação de seu pai. E agora tem que passar a imagem do imperador Maduro. Como é que você passa a imagem do imperador Maduro? O rapaz só tem 14 anos. Ele era sempre retratado nas fotos, geralmente com barba, nos retratos, nas fotos não, nos retratos, as pinturas. Eu com o negócio de retrato, sou muito antigo. Nas pinturas que eram feitas dele, geralmente ele era representado com barba, para mostrar ao povo que ele já era um homem maduro, mas só tinha 14, 15 anos. Ok? Até na charge ele vai dizer, o retrato está muito bom, mas acho que o povo não vai acreditar que o imperador tenha uma barba branca.
Então esse foi um dos episódios muito interessantes aqui da história do Brasil. Tivemos o imperador com apenas 14 anos. Ok, pessoal? Então até a nossa próxima aula, onde a gente vai ver detalhadamente cada uma das revoltas regenciais. Forte abraço.